irmãos lá de Bragança, e nós viemos hoje pela manhã ainda, antes do almoço, porque o pastor Aurélio nos convidou para estar aqui junto com vocês. Amém, amém. Fazendo essa reunião maravilhosa. Jesus, obrigado. E a nossa igreja lá está suposta a vir amanhã. Eles vão vir com ônibus que foi alugado para vir, né? Então amanhã à noite os irmãos de Bragança estarão aqui, mais uns 30 irmãos, creio, para a gente ter um culto amanhã, abençoado tudo junto. Né? Amém, amém. E nessa noite é um privilégio muito grande estar aqui com esses pastores, os irmãos. O pastor Roseno, que eu conheço desde criança, né? Eu acho que eu tinha uns 5 anos quando o pastor Roseno tinha já uns 15, 16, né? Não, você não é tão novinho assim, não. Você é velho. Você é velho. Mas nós fomos praticamente criados juntos, porque o pai do pastor Roseno, o irmão Francisco Roseno, era muito amigo do pastor Moura. E eles tinham antes de eu nascer, eles tinham essa amizade já. Amém, amém. E quando nós viemos para Belém, eu me lembro ainda, muito pequeno, ficamos na casa deles, morando com eles, né? Moramos um tempo com eles. Oh, Senhor, obrigado. E aí estou tão feliz com a presença do pastor Roseno aqui, amém. A sua esposa, e para mim eles são, além de irmãos em Cristo, assim como quase que irmãos de sangue, né? Por causa disso. E nós ficamos muito felizes. Esse companheirismo com o pastor Aurélio, né? Ele que é uma pessoa muito alegre, muito feliz. E pessoas felizes às vezes são confundidas, as pessoas se confundem. Amém. Né? Tenha cuidado com isso. Não vai ver que as pessoas são alegres e você achar que eles não têm Deus na vida, né? Então até mesmo você vê, tem mulheres sorridentes também, brincalhonas, e tem pessoas que pensam que por causa disso ela é leviana. E não é, nem sempre, né? Porque é o jeito da pessoa. E o pastor Aurélio é assim, divertido, e é leviano também. Não, leviano não é. É muito divertido, e muitas pessoas ficam assim, achando estranho, mas eu tenho acostumado com o pastor Aurélio. Como eu estava falando aqui de manhã, ali atrás, depois do almoço, amigo, irmãos, as pessoas não entendem a questão da amizade, amém? Um amigo a gente não trai por coisa nenhuma. E quando o amigo da gente está errado, a gente não abandona ele porque ele está errado. A gente aconselha ele a consertar. Aleluia. E a gente restaura o amigo da gente. Amém? Não abandona-se um amigo. Tem gente que se afasta, né? Quando acha que a pessoa tem alguma coisa que ele acha que está errado, ele se afasta. Isso não é amigo. Amigo não se afasta. É verdade. Conta-se que teve uma guerra, né? E tinha 2 rapazes que eles eram amigos mesmo desde criança juntos. E os 2 foram para a guerra, né? Foram para a guerra. E lá nessa guerra, um deles foi atingido e caiu lá, e o sargento, né? Diz, vamos retirar, senão vai morrer mais gente. E eles iam retirando, se afastando por causa do tiroteio. Mas ele disse, sargento, meu amigo está baleado, ele caiu lá. Eu não posso ir sem ele. Ei, glória a Deus. Tem que levar meu amigo, ele tem família, tem esposa. E o sargento disse, olha, não pode voltar, porque se voltar morre mais um. Deixa pra lá, morreu. Guerra assim. Disse, não, mas ele é meu amigo, sargento, eu tenho que voltar. Ele disse, não, você não vai voltar, porque senão você vai morrer também. Disse, não, mas eu tenho que voltar, eu tenho que buscar o meu amigo. Então, o sargento disse, olha, então volta, só que você vai morrer. E ele voltou ali, se arrastegando pelo chão para não levar um tiro no peito, e conseguiu chegar onde estava o amigo dele. E quando chegou lá, e o sargento ficou esperando. Não demorou muito, ele voltou, quando ele voltou sozinho, não trouxe o amigo. E o sargento disse, não te falei que ele já estava morto? Não adiantava ter voltado. Tu falou, como foi tua vida? E lá disse, não, valeu a pena eu voltar. Quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. Ele olhou nos meus olhos e disse assim, eu sabia que você ia voltar. Aleluia! Glória a Deus. Morreu, mas morreu sabendo que o amigo voltou. O amigo sempre volta. Não deixa o amigo caído lá. Eu soube que o meu amigo adulterou, vou me afastar dele? Não, eu vou buscar ele, amém? Amém. Eu
descubro que ele está bebendo, eu não vou abandonar, vou buscar ele. Não vou deixar o diabo levar, não. Vou buscar meu amigo. Amém. Mas tem gente que se afasta, não é amigo. Amém? Então não se afaste de jeito nenhum. Glória a Deus. Mas muito bem, eu vi que os pastores falaram pouco, né? Eu esperava o pastor Roseno pregar hoje à noite. Ele sempre vai em Bragança, ele prega. E ele prega muito bem. Eu pensei, e quando eu vi o pastor Edivaldo, né, começou a dar uma arrancada bonita, disse: esse aí vai ser o pregador da noite. E aí ele parou e não quis ir mais à frente. E aí então eu desconfiei logo que eles estavam querendo me dar essa responsabilidade. Mas já que me deram essa oportunidade, eu quero ler em Segundos Reis, né? Segundo livro de Reis, capítulo 1, é a leitura desta noite. Segundos Reis, segundo livro do Reis, capítulo 1. Glória a Deus. Segundos Reis, capítulo 1, verso 1. Vamos ler o que diz. Agora sim, vamos cair de pé em reverência à palavra de Deus, vamos ler. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou-se contra Israel. Acasias caiu da sacada de seu aposento em Samaria e adoeceu. E então ele enviou mensageiros dizendo-lhes: ide e consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ficarei curado deste mal. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há um Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que tu estás deitado não se levantará, mas certamente morrerá. Oremos. Pai Celestial, que o Senhor possa abençoar a leitura de Tua palavra. Que os nossos olhos, Senhor, possam contemplar essas letras, mas que essas letras, que são palavras, possam transformar em vida para a nossa alma e nos alimentar nessa noite, pois nós precisamos muito do Teu alimento. Tua palavra diz que nós não vivemos só de pão, só de arroz, de feijão, de carne. Nós também vivemos da palavra de Deus. E é por isso que essas pessoas vieram aqui nesta noite, Senhor. Elas não vieram aqui para ver grandes homens, grandes cantores, porque nós não somos simples pessoas. Elas vieram aqui, Senhor, porque creiam que quando o povo de Deus se ajunta, o Senhor manifesta. Então, Pai, conceda agora o pedido de cada um. Aqueles que têm orado, têm dito: Senhor, fala comigo naquela reunião, que o Senhor possa falar a eles, pois nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, eu vou ser breve. E é maravilhoso sempre meditar nessas coisas, na palavra de Deus. E nós vamos meditar um pouco nessa noite sobre o profeta Elias. Amém? Para quem não sabe, talvez alguns visitantes estão aqui, não tenham percebido uma coisa interessante no ministério de Elias, né? Primeira coisa é que ele apareceu do nada. Ninguém sabe de onde ele veio, né? Ninguém sabe quem era o pai, quem era a mãe dele. Apenas a Bíblia diz que ele era o tisbita de Gileade. Eu quero que você saiba que toda vez que Deus se manifestou em carne, foi dessa forma. Quando ele também apareceu a Abraão na forma de Melquisedeque. Depois Paulo diz lá no livro de Hebreus que esse Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem princípios e sem fim de dias. Então isso é Deus. Então Elias, algo interessante sobre Elias. Elias, ninguém sabe quem era seu pai, quem era sua mãe. A Bíblia apenas diz que era o tisbita de Gileade. Ele era um homem, eu creio, porque ele tinha falhas. Os homens têm falhas. As pessoas confundem pastores aqui sentados, pastores experientes. Muita gente nessa mensagem tem crido nessa mensagem de forma errada, e depois passa 20, 30 anos na mensagem, e depois sai dizendo: eu saí da mensagem
que eu pensei que o irmão Brana era alguma coisa e não é o que eu pensei. Esse é o problema das pessoas. Elas colocam expectativa em cima de um homem e ela não entende que o homem é falho. Isso. É um ser humano, você não pode esperar muito de homens. Eu não vim essa noite aqui para você colocar toda a sua expectativa em cima de mim, toda a sua esperança em cima de mim. Isso até atrapalha. Se você ficar dizendo assim, olha, o pregador de Bragança vai trazer uma mensagem estrondosa, a melhor mensagem da noite, você coloca essa expectativa e de repente não sai aquilo que você esperava, aí você fica decepcionado. Mas se você não pensa desse jeito, você diz, não, ele é só mais um dos nossos irmãos, e aí se a mensagem não for aquela boa, você diz, não, mas é isso mesmo, amém? Então, o problema é que as pessoas colocam expectativa. Expectativa em cima de homens, você vai se decepcionar. Colocaram muita expectativa em cima do pastor de Goiânia, né? As pessoas achavam que o homem era um Deus, e ele era um servo de Deus. Todos nós aqui hoje, eu principalmente pode dizer isso, conheci a mensagem através dele. E nós devemos respeitar o homem de Deus, mas não deviam ter colocado a expectativa que colocaram em cima do homem, como se aquele homem fosse algo que não falhava. Aí quando o homem falhou, ficou todo mundo com cara limpa. É verdade? Você coloca expectativa, aí quando o homem falha, você fica cara limpa. Agora, se você não coloca expectativa, não, olha, eu estou aqui ando com o irmão João Roberto, ele é um servo de Deus, o homem falha. No dia que ele falhar, alguém diz, ele falhou, não, ele é um homem, ele não pode falhar. Bem, então não coloque expectativa. E fizeram isso com o pastor Joaquim, estão fazendo isso com o irmão Brana. As pessoas estão crendo que tudo que o irmão Brana diz foi assim, diz o Senhor, e não é bem assim. Nem mesmo Paulo, ele disse, tem coisas que Paulo falava que ele dizia, falo eu, não, Senhor. As pessoas têm que deixar o homem viver. As pessoas querem que o homem seja só divino. Não, ele é homem também. Amém. Verdade. Ele tem família, ele tem esposa. Aquele homem, né? O pastor Benedito, de lá que me batizou, do sul do Pará, muitas pessoas colocaram expectativa, né? Ele é um homem de Deus, né? Até hoje é um homem de Deus, mas eu sempre criei no pastor Benedito, ele que me batizou, e até hoje eu tenho respeito no grande, mas eu sempre criei que o pastor Benedito é um homem como eu, um homem falho, né? E aí muitas pessoas têm aquela pergunta, né? Como é que o pastor dorme? Querendo saber como é que o pastor, com que roupa ele dorme. Gente, ele é um ser humano igual a você. Como é que ele toma banho? Ele tira a roupa para tomar banho igual a você. Você já imaginou Jesus tomando banho? Você acha que Jesus tomava banho de roupa? Não, tirava a roupa igual eu e você. Tomava banho. Aleluia! Olha, o problema das pessoas é expectativa em cima do homem. Eu quero falar nisso nessa noite. Olha, o problema de Judas foi isso. Ele colocou muita expectativa em cima do homem Jesus. E depois ele disse, Jesus não é o que eu pensei. Eita, mas o apóstolo Pedro não tropeçava nisso. Os outros não tropeçavam nisso. Eles sabiam que Jesus, ao mesmo tempo que era Deus, também era homem. Então você já pensou? Judas chegou lá em Cafarnaum, na casa de Jesus. Olha, talvez saiu ali Maria, né? Maria saiu. Cadê Jesus? Ele me convidou para nós ir aqui, para nós ir visitar uns irmãos hoje. E Maria diz assim, irmão Judas, ele não vai hoje, que ele está com muita dor de cabeça. Isso para Judas foi tão ruim, eu pensei que ele não tinha dor de cabeça. Eu tenho um testemunho de uma irmã que tocava órgão na igreja de Mombrana, eu até traduzi esse dia no nosso canal, uma jovem que era tocador de órgão. Ela disse que ficou admirada porque o Mombrana convidou ela, a irmã dela e um pastor que estava com eles para subir no Quênio Sabino, lá onde apareceu aquela nuvem. Eles foram lá fazer uma visita no carro do Mombrana. Então, ela disse que quando o Mombrana subia ali ao monte do carro, parou na metade do caminho e disse, com licença, eu vou aqui, e entrou no mato. Mombrana entrou no mato, depois de alguns 10 minutos ele voltou e disse, desculpe, eu estou com problema de estômago, para não dizer dor de barriga, para não dizer desinteria. E a pessoa bota expectativa. Aí ela diz assim, eu fiquei admirado, irmão Brana, com desinteria. Ô irmão,
Esse é o problema das pessoas. Coloca expectativa no homem, acha que ele não tem desinteria, acha que ele não tem dor de cabeça, acha que ele não tem problemas humanos. Aí quando eles vêm, não é o que eu pensei. Isso aconteceu até com Jesus. Judas, você acha que Judas parou de seguir Jesus porque ele era ruim? Não, ele encontrou defeito em Jesus. Você diz, aquele russo não presta. Tem gente que encontra defeito nele. Se encontrar em Jesus, não vai encontrar em mim. E Judas, ele encontrou defeito em Jesus. Vamos lá? Vamos descobrir os defeitos que Judas encontrou em Jesus. Primeiro, Jesus estava na casa de Simão, naquela festa que ele foi convidado. Entrou uma mulher. Aquela mulher era uma mulher de vida suja. Ela era uma mulher que vivia, era uma mulher da vida, como nós chamamos. Ela entrou por ali e ela conseguiu entrar pelo meio da multidão. E ela trazia um vaso de alabastro caríssimo que ela tinha comprado. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: com que dinheiro ela comprou esse vaso de alabastro? Ela só trabalhava com prostituição. O dinheiro que ela ganhou, ela comprou um vaso de alabastro, com certeza com o dinheiro da prostituição dela. Ela não tinha outro jeito de ganhar dinheiro. Pois ela comprou aquele vaso de alabastro caro, chegou e jogou ali sobre a cabeça de Jesus. Judas olhou e viu um defeito. Judas disse, se ele soubesse quem é essa mulher, não aceitaria ela fazer isso. Em vez dele vender esse vaso de alabastro por um preço alto e dar o dinheiro para o pobre, ele aceita ela quebrar. Então ele viu um defeito em Jesus, um erro em Jesus. Porque para ele, Jesus devia vender o vaso de alabastro e dar o dinheiro para os pobres. E Jesus não. Jesus concordou em quebrar e derramar sobre a cabeça dele. Para Judas aquilo não é. Simão disse, se esse homem fosse santo mesmo, ele teria ideia. Olha, ele não é um profeta dos profetas. Ele não tem o poder do discernimento. Por que ele não discerne que esta mulher é uma prostituta? Será que ele não sabe? Ora, Jesus sabia, irmãos. Mas só que aquilo que eles achavam que era imundo, para Jesus era a coisa mais linda que você pode fazer. Uma pecadora nos pés do seu Criador. Aquilo era a chance da vida dela. O problema das pessoas. Amém? Os discípulos encontraram defeito em Jesus porque eles foram para a cidade comprar comida. E quando eles voltaram, a Bíblia diz que ele estava junto ao poço, conversando sozinho com a mulher samaritana. E a Bíblia diz que o discípulo, cara, admirado dele estar conversando sozinho com a mulher. Ele está conversando sozinho ali com aquela mulher. Se fosse o Rubens, hein? Se fosse o Francinei, ora, já ia pegar as frigideiradas da irmã, né? Mas Jesus... Essas pessoas falam do Rubens, se falam do Francinei, se falam do Rosa. Imagine, agora Jesus aí não. Pois os discípulos ficaram admirados. Pedro cutucou aqui em João, sozinho ali, conversando com aquela mulher ali, rolando alguma coisa. Ô irmãos, é o lado humano. Amém? Você precisa saber que ele era Deus, mas tinha seu lado humano. Agora vem o profeta desta era. O irmão Brano sobe o que eles sabiam e diz, irmã, desculpa, eu tive que ir no mato que eu estava com dor de barriga. Amém? E aí as pessoas colocam expectativa. Tudo que ele falou é assim do Senhor. Tudo. Esquece que é um homem também, como eu e você. Amém? E que você, quando ver as falhas daquele homem, não tem problema não, bora seguir em frente. Amém? Glória a Deus. Então até Deus, quando se manifestou como homem em Jesus, Judas viu erro. E é tanto que não tinha quem convencesse Judas, né? Pedro podia dizer, não, Judas, não faz isso não. Não fica do lado dos fariseus, não, fica com nós. Não, esse homem não é o que eu pensei. Eu pensei que ele era aquele que Isaías falou, o príncipe que desceria do céu, com o principado sobre seus ombros, né? Pois Isaías disse, uma virgem conceberá, dará a luz, não é? Um filho, ele será conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Vai ver um nome desse aí que até dor de barriga tem problema de coluna, suado, quando está com fome, come que só. Comelão. A Bíblia diz que os fariseus criticaram ele porque era um comelão e bebedor de vinho. Falei demais ou falei o que a Bíblia diz? Amém. Isso na Bíblia. Glória a Deus. Que os fariseus criticaram ele.
É verdade. Era um comelão e bebedor de vinho. Ai, irmão, não tem que ter coragem de falar isso, não. Tem gente que tá doido para beber vinho aí. É, não é? Mas irmãos, mas aquele Pedro, aquela Maria Madalena, aquele Natanael, eles não tropeçavam nessas coisas. Eles compreendiam que o seu Deus estava manifestado como homem, e como homem ele tinha suas ações humanas. Amém? Glória a Deus! E quando pensamos nisso, isso é que eu acho grande. Por isso, Brana prega antes dos seus ser revelado. Ele traz Deus escondido em simplicidade. Quando você espera Ele em coisas grandes, Ele está naquela simplicidade. Talvez você possa dizer, essa reunião aqui que está começando, agora há pouco eu vi um pastor dizendo ali fora, para outros pastores, olha, nós temos tudo para começar um companheirismo. E aí você diz, é impossível. Não, irmão, é porque é em simplicidade mesmo. Amém. Eu achei que nem ia dar muita gente aqui hoje. Olha, está cheio de gente aqui. Amém? Amanhã ainda vem uns 30 para cá, para estar conosco aqui. Mas muito bem, irmãos. Então aqui nós encontramos Elias. Ele não tinha pai, não tinha mãe. Mas a Bíblia diz que era um homem que tinha falhas. Vamos ver as falhas de Elias? Vamos lá? Vamos ver a primeira falha dele. Quando Jezabel disse assim, olha, eu vou cortar teu pescoço, porque tu mataste os meus profetas. Amanhã, esta hora, tu estarás junto com ele, degolado. Então, Elias disse, vou dar no pé. A rainha, ela manda mesmo. Ela manda matar. E ele disse, vou dar no pé. Agora, você lembra, ele andava com um jovem que ajudava ele a carregar as malas. O Gezi, né? Andava junto com ele. Olha, irmão. Assim como... mas o irmão Bonifácio ali, ó, ele é novinho, o irmão Tanjo também, o Tiago, e o carro quebrou lá na estrada de Orem com nós. E eu fui atrás do mecânico, depois a noite veio chegando, eu disse, o mecânico está custando, eu disse, eu tenho que ir embora, porque o menino está lá no carro. E ele, não, deixa eles lá olhando. Não, eles são muito novinhos, eles são 15 anos, não pode ficar na BR. Então eu me preocupei com aqueles rapazinhos muito novos, para estar lá na BR, então eu deixei tudo, pegou um mototáxi, fui para lá. Então, da mesma forma, aquele jovem Gezi, ora, se ele andava com Elias, e Jezabel disse, eu vou te matar, Elias. Lógico que ela ia matar Elias e o rapaz que andava com ele. É verdade. Não é verdade? Ou ela ia matar os dois. Isso. Mas sabe o que ele fez? Fugiu e deixou o rapaz. Foi irresponsável. Ora, era para ele ter fugido e levado Jesus. Olha, irmão, também, porque se ela vai matar, eu vou matar tu também. Mas ele foi lá para aquela cidade lá, que é de Gilgal. Isso. Lá ele deixou o jovem e caminhou deserto afora, numa jornada longa, e no deserto, e se escondeu numa caverna, e não se preocupou com o seu bolso. Ela podia pegar ele, eu não vou pegar teu mestre, mas pega tu. Então, uma irresponsabilidade, erros, fraquezas, amém? Dos profetas de Deus, porque eram homens. Glória a Deus. Mas então, quando você consegue separar as duas coisas, que Deus está humanizado, e quando Deus está humanizado, aquele homem tem fraquezas, nós encontramos Davi. Ora, irmãos, os pães da proposição não podia ser comido por ninguém a não ser o sacerdote. Não podia. Ele chegou com os seus homens ali, vindo de uma batalha, tudo com fome, sujos de sangue, tinham tido briga e tudo mais. Chegou com o sacerdote, disse, tem comida aí? O sacerdote disse, não tem. Ele disse, e os pães da preposição? O sacerdote disse, o senhor sabe, rei, que você e seus homens não podem comer o pão da preposição. Isso é sagrado. Se comer, morre. Ele disse, pode pra cá. Aleluia! Trouxeram, comeram. Eu acho que o sacerdote ficou esperando, vão já morrer. E o sacerdote disse, vão morrer tudinho. Não morreu nada. Sabe por quê? Porque estava errado, mas Deus entendeu. Às vezes você está errado, mas Deus te entende.
entender uma coisa, que isso é a soberania de Deus. E não significa, olha, agora se ele tivesse como comer, olha, se o sacerdote tivesse dito, ó, tem um boi ali assando, tem muita farinha, tem muita arroz, tem feijoada, vai lá, Davi, não, eu quero os pães, aí ele tinha unido. Mas ele não tinha como, não tinha outro jeito. E aí as pessoas não conseguem compreender Deus. Amém? Amém. É isso que as pessoas não conseguem compreender. E muita gente dessa mensagem, pastores dessa mensagem, que não entende a mensagem de casamento e divórcio. Eles só querem a lei da mensagem. Ela tem lei e tem graça. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Ela tem lei e tem graça. O irmão John Martin, depois que terminou a mensagem de casamento e divórcio, ele estava assistindo, ele chegou para o Mombrana e disse, Mombrana, eu vou deixar de ser pastor. Ele tinha uma igreja com muitos membros. O Mombrana disse, por quê? Não, porque essa mensagem que você pregou aí acabou comigo. Eu não posso ser pastor. Sou casado a segunda vez. O Mombrana disse, não, volte para atender seu povo, vai cuidar da sua igreja. É? Mas isso porque foi o Mombrana. Porque o Mombrana tinha lei e tinha graça. Aleluia. Amém? Amém. Agora, veja bem, o que ele disse para aquela mulher que foi pego na adultério? Vai e não faça mais. É bom isso aí também. Porque as pessoas dizem, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele peca, aí todo mundo perdoa ele. Quem não tinha pecado, atire a primeira pedra. Aí ele vai pecar de novo. Aí todo mundo perdoa ele, vai de novo, ele vai de novo, ele vai de novo. É? Aí ele fica dizendo, quem não tinha pecado, que atire o primeiro. Só que ele se esquece que Jesus disse, vai e não peques mais. Amém? Tudo tem, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Corta de um lado, corta do outro. Corta quem está te acusando e corta tu porque acha que agora ninguém pode me acusar. Ele corta você também. Amém. Bate em todo mundo. Né? Aí o negócio que nós estamos pregando sobre casamento, sobre casar, a gente começa a bater só nas mulheres e os homens ficam. É verdade, depois a gente vai bater neles. Tem homem que é terrível dentro dessa mensagem. Eles arranjam outro na rua, eles batem na mulher deles. E então, eles ficam dizendo, pastor, pregue para elas. Ele nem sabe o que está acontecendo. Depois a irmã vem e diz, não, pastor, é porque ele bebe, me bate, aí vem que você prega essas coisas. Ah, é? Pois larga ele, irmã. Amém? Olha, veja bem, é preciso saber disso, que a Bíblia diz que a mulher é submissa ao marido, mas também diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amém. Aleluia. Como foi que Cristo amou a igreja? Cristo traiu a igreja? Cristo dá pancada na igreja? Não! Então é assim que é o marido. Então a igreja, ela fica submissa a Cristo, né? E ela fica submissa com prazer. Você fica submissa a Cristo com prazer, né? Porque este marido, ele te ama, morreu por você. Oh, louvado seja Deus. Mas muito bem. Mas o rei Acasias, ora, ele conhecia a palavra de Deus. Mas ele caiu do quarto dele, lá do quarto alto, e ele estava doente. Naquele tempo não tinha a medicação que tem hoje. E ele disse, será que eu vou morrer? Será que eu não vou morrer? Então ele disse para os seus funcionários, para eles ir perguntar a Baal-Zebul, Deus de Ecrón, se ele ia escapar daquela doença ou se ele ia morrer. E quando os funcionários dele vai indo fazer essa pergunta para aquele Baal, Deus de Ecrón, diante dele Deus disse para Elias, te coloca diante deles. E ali Elias atravessou do meio do caminho. Para onde vocês vão? Estamos indo a Baal-Zebul consultar ele para saber se o nosso rei vai morrer ou não. Só pode voltar. Volte e pergunte para ele se não há Deus em Israel para ele constar. Você que quando está doente procura macumbeiro. Você que quando está doente procura orador. Verdade. Não tem Deus nessa mensagem, não. Amém. Amém? Olha, que crente é você? É verdade. Adora a Deus, dizima, oferta na igreja, na hora que aperta procura o macumbeiro. Então ele diz, não há Deus em Israel. Eita, glória. O que era aquilo? Elias, o tisbita de Gileade. E para quem não sabe, quando Elias foi arrebatado,
A Bíblia diz que o espírito e virtude dele ficou em Eliseu. Amém. Pois após receber aquele manto, que ele atravessou o Jordão, batendo a capa de Elias na água, e as águas se abrindo, os filhos dos profetas que estavam de frente de Jericó disseram: a virtude de Elias repousa sobre Eliseu. Amém. Então nós temos ali o segundo Elias. Eliseu é a segunda manifestação de Elias. Amém. O homem era outro, mas o espírito e virtude era o mesmo. Amém. Agora eu não estou falando do espírito do homem, a alma, porque isso seria a reencarnação. Não é espírito do homem. Não, o homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. Mas a virtude, o ministério, o poder de Deus que estava em Elias. E você vai descobrir nessa noite quem era esse poder que estava em Elias. Agora estava em Eliseu. E este Eliseu, nele estava uma virtude tão dobrada. E quando ele morreu, os soldados estavam na guerra. E de repente morreu, levou uma flechada, caiu e disseram: vamos fugir, mas bora levar o nosso amigo morto para a família dele. Botaram o morto no ombro, começaram a correr, mas o inimigo começou a alcançar eles. E um disse: joga esse morto fora, senão nós vamos morrer também. Joga ele! E ele jogou e o morto caiu exatamente na cova onde estavam os ossos de Eliseu. E quando o morto caiu lá dentro, eles olharam e viram o morto correndo atrás deles. O morto ressuscitou, porque a virtude do profeta Elias, o desvio de Gileade, estava naqueles ossos. Essa virtude que estava nos ossos de Eliseu é aquela mesma virtude que Ezequiel, o profeta, chegou no vale dos ossos secos. Tinha tido uma guerra há muitos anos atrás e tinha a cabeça de um soldado morto aqui, só o crânio. E o cotovelo dele estava daqui a 200 metros. A canela estava daqui a mais 100 metros para lá. Um monte de ossos. Ninguém sabia mais de que osso era isso aqui. Se essa cabeça era daquele corpo lá, onde que era. E Deus disse para o profeta: tu crês que eu posso fazer esses ossos se juntarem, se levantarem? Ei, era a mesma virtude. Estamos falando da virtude de Elias. E o profeta diz: eu creio, Senhor. E então começou a aparecer um ruído, e aqueles ossos começaram a estremecer, e a canela do defunto que estava daqui a 100 metros veio voando e colou aqui e foi juntando. Aquele monte de esqueleto se levantou. Aleluia. Você tem que ter coragem. Amém? Então, tu crês que eu posso colocar nervos e pele sobre esses ossos? Creio, Senhor. De repente os ossos começaram a criar pele, criar nervo, e ali estava um exército de homens piscando os olhos vivos diante do profeta de Deus. Virtude, essa virtude que eu quero falar nessa noite. Que virtude é esta? Que poder é este escondido nos ossos secos? Olha, irmão, mas quando o Senhor Jesus Cristo chega, os apóstolos, dentro da transfiguração, perguntaram para ele: não diz os escribas que Elias tem que vir antes de tu vir? Nós cremos que tu é o Messias, mas os escribas dizem que Elias tem que vir. Ele disse: já veio e vocês não perceberam. Era João Batista. Jesus dizendo que João Batista era outro Elias. É outro homem, só que com a terceira manifestação de Elias. Amém. A virtude de Elias em João Batista. Agora Malaquias 4, verso 5. Preste bem atenção nisso. Malaquias 4, versículo 5. Deus promete um grande e terrível dia que é profetizado não só em Malaquias 4, 5, mas é profetizado também na carta de Pedro, é profetizado também na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Que Paulo diz: aquele dia virá com grande estrondo. Pedro também diz: os elementos do céu se fundirão. A terra que hoje existe está reservada para fogo. Todos eles, não só Malaquias, mas Pedro, Paulo, todos os apóstolos, profetizando sobre um grande dia terrível do Senhor que virá. Amém. Isso não aconteceu ainda. Os elementos do céu não se fundiram ainda. A terra não pegou fogo ainda. Isso está para o futuro. Amém. Mas Deus disse que antes desse grande e terrível dia, Elias, o profeta, virá de novo pela 4ª vez. Amém. Quem é este Elias? Que virtude é esta?
que o homem morre, mas a virtude não morre. O homem vai para o pó, mas aquela virtude passa para outra. Ei, glória! Mobrana diz, no parágrafo 88 da mensagem, o 7º selo, ele diz: agora poderia você imaginar quando essa pessoa entrar em cena? Quando ele entrar, lembre-se, será tão humilde. Será um homem que terá dor de barriga. Será um homem que envelhecerá. Será um homem que perderá cabelo. Será um homem que ficará barrigudo de tanto comer açaí. Será um homem simples. Um homem do campo, como eu e você. Não coloque muita expectativa nele. Amém? Não coloque. Esse é o problema das pessoas. Como eles dizem, o Branda disse que Billy Paul não estará muito velho quando Los Angeles afundar. Billy Paul já está com 90 anos e eles estão desistindo da mensagem. Porque não afundou e o homem está com 90 anos. Vai morrer e ela não vai afundar. Você sabe por quê? Porque o Branda pode até ter falado isso mesmo, mas falou lá na rua, lá na feira, quando eles estavam andando pelas ruas de Los Angeles. Ele disse: olha, tá vendo essas ruas aqui, Billy Paul? Aqui os tubarões vão andar aqui. E ele disse que assim diz o Senhor. E não entende que é um ser humano falando de si mesmo. Amém? E ele diz: fica o que está na fita. Agora procure o irmão Brana falar isso aí na fita. Procure. Eu desafio você a procurar. Amém? Isso não ficou na fita. O que está na fita, na mensagem, religião híbrida, pregada 29 dias antes dele morrer? Ele diz: Los Angeles vai afundar. Esta cidade que chama pelo nome dos anjos escorrerá para dentro do mar salto. E ele diz: quando? Eu não sei. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode tomar um profeta na qualidade de profeta. O problema é que as pessoas querem tomar um profeta na qualidade de Deus. Tome um profeta na qualidade de profeta e você terá galardão de profeta. Um profeta é um homem simples. Quando a viúva de Sarepta viu, bateu lá no portão. Um profeta. Ela recebeu um profeta na qualidade de profeta. E era um homem, como se diz assim, podemos dizer, muito folgado. Elias chegou ali. Deus disse para ele: vai para Sarepta. Fazia 3 anos que não chovia. O gado tinha morrido de sede. Não tinha poços de água. A fome assolou em Israel. Mas Deus disse: vai a Sarepta, que lá eu ordenei uma viúva para te sustentar. Amém. Ele foi. Eu creio que no caminho ele deve ter encontrado alguém. E a pessoa diz: tu está indo para onde, Elias? Eu estou indo para Sarepta. Fazer o que lá? Lá não tem nada, está todo mundo passando fome. Não, eu estou indo para lá, para casa de uma viúva que eu vou comer todos os dias na casa dela. Tu tá doido, Elias? Tá todo mundo passando fome lá e tu tá dizendo que tá indo para lá folgado para ficar armar rede na varanda da mulher e ficar comendo, jantando todo dia. Para com isso, Elias, tu é muito folgado. Não, eu vou, porque meu Deus disse que ela vai me sustentar. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu estou com fome agora. Aí eu vou comer hoje à noite, porque Deus me disse: pastor Aurélia tem janta para me dar. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Não, preste atenção. Ele chegou lá e bateu no portão. Bateu no portão, ela saiu. Oi, não. Oi, a senhora tem um pouco d'água para me dar? A água ainda tem, né? A água subindo na água é ruim, né? Tem sim, vou pegar. Traga um pão também. Aí não, aí é demais, seu menino. Seu Zé, agora é demais. Você me pedir pão. Engolir o marihuana. Engolir, pedir pão, não tem. Eu só tenho um pouquinho de farinha na panela. Um bocadinho de azeite ali numa botija. E aí eu vou comer e depois vou morrer. Porque a picanha que o Lula prometeu é mentira. Né? E então eu vou só fazer isto. Aí ele foi mais audacioso e mais folgado. Sabe o que ele fez? Quer dizer que só tem um pouquinho, você vai comer com seu filho morto. Então faz primeiro pra mim. Vai rapidinho. É,
irmãos? Faz primeiro para mim. Mas, irmão, você sabe o que ela fez? Talvez se fosse outra pessoa, teria dito: olha, seu folgado, vai embora. Você tá indo longe demais. Não. Pois é que ela fez primeiro para ele e trouxe para ele. Você vai fazer primeiro para o Senhor, vai. Buscai primeiro o reino de Deus e depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Oh, você veio primeiro para cá esta noite. Você deixou a novela para outro dia, né? Você deixa tudo para lá. Amém? Se chegou um parente na sua casa, faz 20 anos que eu não vejo ele, estava morando em São Paulo, chegou agora e é na hora dele ir para o culto. Deixa ele aí, faz 20 anos que eu não te vejo, camarada. Mas eu não vou perder o culto por causa de ti. Depois eu volto e nós conversamos. Buscai primeiro o reino de Deus e depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Traz primeiro para mim. Assim diz o Senhor. Porque até agora, mulher, tu tem visto um homem folgado, um ser humano cheio de falhas, um ser humano que tem seus erros. Mas agora é assim diz o Senhor: a farinha da botija não acaba, o azeite também não serve. Tu crês nisso? Aleluia! Por mais que Lula não dê essa picanha, vai ter peixe assado, vai ter frango assado. Glória a Deus! Você vai ter. Sabe para quem não vai ter? Para quem votou no Lula. Tô brincando. É brincadeira. Vai ter até para quem votou nele, mas que tenha fé. Que tenha fé em Deus. Vai comer açaí com farinha de Bragança. Amém? Vai comer todos os dias. Aleluia. Mas cuidado para não ficar barrigudo. Depois que é barrigudo não tem mais jeito. Não tem academia que dê jeito. Mas veja bem, irmãos. Esse homem falho que estava no portão, pense nele. Um homem falho no seu portão. O Brana conta que ele estava indo para Mênfis numa certa vez. E então, irmão, deu problema no avião. Às vezes o problema não quer dizer que tudo está acabado. Deu problema no avião. E aí o piloto teve que pousar numa certa cidade. E disse: olha, nós vamos ficar aqui umas 2 horas de tempo para consertar esses problemas, para a gente poder voar de novo. E o Abraão saiu por ali, perto